Salve, meus nobres! Um bom dia, um bom Vasco, um bom café da manhã neste dia 22 de agosto de 2022. Vamos aqui falar da nossa contratação confirmada pela 77 Partners para ser o futuro, ou já é, diretor executivo de futebol Paulo Brax. E por que aqui eu quero falar sobre ele? Que na verdade eu quero falar sobre os conceitos que a 77 Partners está trazendo e que muito está me preocupando desde já. Quer saber de tudo? Venha comigo até o final desse vídeo, logo após a nossa vinheta. Bom dia, meus nobres, sejam muito bem-vindos ao Marca Vasco. Hoje vamos falar deste profissional Paulo Brax. Desde já eu não estou falando ou que ele vai fazer um mau serviço, mas tem conceitos, talvez nessa contratação, que muito me deixou preocupado e aqui eu vou traçar minhas ideias para saber de vocês já no comentário se você concorda ou não com a contratação deste diretor executivo. Mas antes vamos àqueles pedidos tradicionais. Largue um dedo no like, muito nos ajuda, inscreva-se neste canal para fortalecer o nosso trabalho e aperte o sininho. Mas você já sabe, todo dia às 7 horas da manhã, um vídeo novo sobre algum assunto do nosso gigante da colina. Bem como, meus amigos, hoje já faço convite para a nossa tradicional live de segunda-feira, às 15h30, às 3h30, o Gazeta da Caravelas, para falar dos últimos assuntos sobre o Clube de Regatas Vasco da Gama. Bom, vamos aqui primeiro traçar um perfil do Paulo Brax. O Paulo Brax é um jovem diretor executivo, ele formou em Direito pela Universidade Faculdade Milton Campos, lá em Belo Horizonte, ou na verdade, se não me engano, até Nova Lima, município perto, eu só sei que é lá em cima do morro, um frio do cacete, mas ele se forma, ele não atua diretamente no direito desportivo e depois vai para o direito desportivo, sendo até um procurador do STJD. Em 2017, ele é convidado para atuar, para gerir a base do América Mineiro e depois ele é efetivado, digamos assim, para atuar também no profissional. No América Mineiro, ele faz um bom trabalho, ou pelo menos considera-se um bom trabalho, que ele faz uma reestruturação do América Mineiro para o acesso até a elite do futebol brasileiro e ali você cria uma base para que até hoje o América Mineiro está surpreendendo muita gente. Um clube muito tradicional de Minas, mas sem uma legião de torcidas, mas sim com um bom trabalho financeiro, já se tornou SAF, ou também está nesse processo de SAF, mas o fato é que até 2020, ali o final de 2019, Paulo Brax era o seu diretor executivo, considerado por muitos um bom trabalho de uma reestruturação de uma equipe pequena. Logo depois ele foi convidado para o Esporte Clube Internacional, aí sim, uma equipe grande, para ali também ser o diretor executivo de futebol e ali talvez ele não tenha tido tanta sorte. Quer dizer, esportivamente ele não teve tanta sorte, mas para ele fez um bom trabalho administrativamente, fez um bom trabalho dentro do Internacional, formalizando alguns processos internos, fazendo algumas economias em contratações, dispensando outras contratações e tudo mais, mas como não teve um retorno esportivo, a torcida inclusive já estava pedindo muito sua cabeça, porque não estavam considerando as contratações devidamente grandes para o clube que é. Olha, como aqui no Vasco da Gama a gente muito discute também o nível de contratações para o nosso clube. E assim, ele é demitido e depois ele emite até uma carta lamentando a sua demissão, que quando ia colher os frutos de um ano muito difícil de seu trabalho, ele acaba sendo demitido. Esse é um perfil um pouco do Paulo Brax, mas não deixa de ser um perfil um pouco, você já não acha, conhecido com o nosso velho amigo Alexandre Pássaro. E é isso que eu quero começar a discutir com vocês. Mas primeiro vamos trazer aqui o conceito da SAF. Quem me acompanha, eu não discuto se a SAF é boa ou não. Eu sempre penso que o que faz a diferença são as pessoas que eles gerem, os conceitos e os modelos de gestão que são geridos tanto num clube associativo, quanto numa empresa, quanto numa padaria ou quanto numa montadora de carro. E a 77 Partners veio muito com esse conceito de ruptura com o nosso passado. Mas você não está achando que está havendo uma continuidade excessiva? Primeiro, muito nos enganaram que bastava a GE
para que a 77 Partners entrasse efetivamente no futebol do Vasco da Gama. Inclusive, tem aí uma parte onde o próprio vice-presidente Carlos Roberto Osório fala que já podemos cobrar o John Walsh. De nos apertar mesmo e, enfim, agora mais do cobrar, que nunca. Agora mais do que nunca. Olha, o Josh Wander disse quando veio aqui que vai ter um orçamento igual ao do rival ano que vem. Hein? Ele prometeu, eu estava lá na frente dele e ouvi. Ele falou, ó, e aquele jogo Vasco-Flamengo... Já podemos cobrar, não? É evidente que pode cobrar. Agora, meu amigo, o sócio do Vasco aprovou, o cara assinou, meu amigo. Fazer uma perguntinha? Vocês viram aí na entrevista para o Atenção Vascaíno que a gente já possa cobrar. Então eles já podem estar atuando. Quando eles atuam, na verdade eles não trazem nada de novo para o Vasco da Gama, a não ser as contratações de velhos conhecidos. Luiz Melo é um desses. A diretoria administrativa já falou que o Jorge Salgado fará parte, obrigatoriamente, por estatuto, do Conselho de Administração desta nova SAF, que será criada ainda, mas ele já vai levar o vice-presidente Duque Estrada. Quer dizer, mais gente que estava na diretoria administrativa vai fazer uma parte no Conselho Administrativo. Por que não chama algum vascaíno, o senhor do que é uma sociedade anônima, para fazer parte do conselho e deixando um pouco a diretoria administrativa e os vice-presidentes de lado? Não, teve que chamar um vice-presidente. E assim vai. Então, quer dizer, esse clima de ruptura eu não estou conseguindo enxergar, inclusive com a contratação do Paulo Brax, que tem um perfil muito parecido com o Alexandre Pássaro. Dois jovens advogados que começaram a atuar como advogados no âmbito de futebol, Alexandre Pássaro como advogado de empresas de empresários de futebol e o Paulo Brax, inclusive, atuando no Tribunal de Justiça Desportiva. E depois eles vão atuar, aí sim, numa diretoria executiva de futebol. Ou seja, são gestores de futebol que nunca pisaram um pé no gramado, que não conhecem, ao meu ver, o clima de um vestiário, mas que estão ali porque eles são capazes de fazer boas negociações ou bons contratos. Aí a gente vê, por exemplo, Paulo Brax é extremamente discutível suas contratações no Internacional, da mesma forma que Alexandre Pássaro foi muito discutido nas contratações para o Vasco da Gama. E para o Internacional, outra coisa, outro ponto que está muito me preocupando. Foi ele que levou Carlos Palacios para o Internacional. E, teoricamente, ele não trouxe Carlos Palacios para o Vasco da Gama. Não sabemos desde quando o Paulo Brax estava conversado com o Vasco da Gama. Enfim, não vamos entrar por aí, mas o Carlos Palácio é fato que agora está no Vasco da Gama. Como eu não acredito em coincidências, o fato está aí. Mas depois foi ele que levou o Paulo Vitor para o Internacional e trouxe o Paulo Vitor para o Vasco da Gama. Foi ele que levou o Gustavo Maia para o Internacional e que agora não conseguiu trazer para o Vasco da Gama. Olha só, então, como ele lida com certos jogadores desde já debaixo dos seus braços. Isso muito me preocupa, porque ele está beneficiando alguns jogadores, ele tem preferência com alguns jogadores. É isso que eu quero dizer para vocês, é o seguinte: eu acho que quem é a favor da SAF tem que começar já a contestar as escolhas da própria SAF. Depois de um certo estudo, não estou falando aqui novamente, querido Paulo Brax será um mau profissional, mas para mim já começa com um continuismo dentro do Vasco. O Vasco mantém o Luiz Melo como CEO e segue aqui a tag do vídeo que eu já falei sobre ele. E no final também vai estar o link aí para você assistir as minhas considerações sobre o CEO Luiz Melo, que vai muito desse ponto do continuismo do Vasco da Gama. No Conselho Administrativo teremos o presidente do Vasco da Gama, da Associação, Jorge Salgado, com certeza, estatutário, mas teremos o vice-presidente. Por que isso? Não poderia ser outra pessoa totalmente alheia à política do Vasco da Gama. E agora a gente contrata o Paulo Brax, que tem pelo menos um conceito igual. E com certeza ele vem com um salário bem razoável, numa certa austeridade. Será que é isso que a gente queria com a 77 Partners administrando de futebol do Vasco da Gama? Será que foi por isso que tantas pessoas lutaram pela venda do futebol do Vasco da Gama, para manter os mesmos conceitos de contratações? Até porque muitos falam que o Paulo Brax atuou, ou pelo menos concordou com as contratações que o Vasco fez nessa janela. Reserva do Atlético Mineiro, o quarto reserva atacante do Fábio Gomes, o Matheus Ribeiro, que era o terceiro reserva do Avaí. Será que o Paulo Brax concordou com essas contratações? Concordou com a contratação do Bruno Tubarão? Muito me preocupa isso, meus amigos, e eu acho que é esse ponto que a gente tem que levar à discussão. Se essas 7 Partners veio para ter uma ruptura com o passado, então que haja imediatamente. Tá certo, eu entendo perfeitamente que há diversas burocracias ainda a serem travadas para a constituição definitiva da Vasco da Gama SAF.
mas eles já poderiam estar mostrando as suas cartas e o que eles querem. E o que eles querem nesse começo está muito me preocupando. O que eu vejo mais é uma continuidade da pior administração, da pior diretoria, do pior presidente que o Vasco da Gama já teve, que é essa da chapa Mais Vasco, enfim, dos seus grupos políticos que fazem, sendo presidido pelo Jorge Salgado. Aqui são minhas considerações ao Paulo Braga. A princípio, não sou contra a sua contratação, eu só acho que a gente poderia ter buscado um profissional com mais certo nome no mercado, mas aí seria mais caro. Mas enfim, nós não fomos vendidos para isso. Isso é que muito me preocupa. Muito me preocupou é o continuismo encontrado no Vasco da Gama. Bem, meus amigos, muito obrigado por assistir esse vídeo. Larguem um dedo no like. Hoje, às 15h30, Gazeta das Caravelas, para a gente desenvolver mais esse assunto do Paulo Brax, que muito tem me chamado. E principalmente, como eu não acredito em coincidência, que relação é essa do Vasco Internacional, hein? Vai Bruno Gomes, vem Carlos Palácio. Tá complicado. Bem, meus amigos, muito obrigado aí. Um abraço e saudações vascaínas.